Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as novidades que estão chegando agora em julho. Gente, bora conhecer o que está chegando de livro agora no mês de julho, quais são esses lançamentos das editoras que as editoras reservaram para este mês. Já vou adiantar. Vi que no vídeo de lançamentos de junho, algumas pessoas colocaram que gostam de vídeos assim longos, então se preparem, porque tem tudo para esse daqui também ser longo, porque eu acho que tem 17 livros que eu separei aqui na lista para passar para vocês, que eu achei bem interessantes e que eu acho que pode também agradar muitos de vocês. Então já se preparem, já pega o quê? Pipoca, um cafezinho, já pega uma água. Gente, bebam água, porque está muito seco esse tempo. Mas bora lá, não vou enrolar muito agora nesse começo, porque tem bastante livro aqui pra gente conversar a respeito. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos e bora lá começar esta lista grande. Vou tentar também ser rápida, até que no outro vídeo não demorei tanto assim em cada livro, vai. Então bora lá. O primeiro aqui já começa com tudo. Gostei bastante desse aqui, gente. O primeiro aqui é Como Desvendar Seu Próprio Assassinato, da autora Kristen Perrin. É um lançamento da editora Universo dos Livros, que eu achei bem interessante. Já começa meio assim, falando que a personagem passou a vida dela inteira tentando impedir o próprio assassinato. Aí eu pensei, gente, que perda de tempo, né? Ela passou a vida inteira tentando impedir que fosse morta, até que ela foi encontrada morta décadas depois, que ela descobriu através de uma cartomante, se não me engano, em 1965 uma cartomante disse para a France que ela seria assassinada. Então acho que ela colocou isso na cabeça e ficou. Deixa eu ver se fala a idade dela. 60 anos. Ela ficou 60 anos tentando impedir que ela fosse assassinada. Tentando evitar qualquer crime que pudesse eventualmente acontecer. Até que a sobrinha dela, a sobrinha neta, ela chama Anne, ela descobriu que infelizmente o pior aconteceu. A sua tia-avó foi morta. E o legal é que ela colocou no testamento que a herança seria de quem conseguisse descobrir quem era o assassino. Então essa Anne, essa sobrinha neta, vai fazer de tudo, junto com outros parentes, acredito eu, mas aqui fala dessa sobrinha neta, então acredito que vai ser a personagem principal. Vai fazer de tudo para descobrir, para conseguir ficar com a herança. Mas achei muito interessante isso. Acho que vai ser uma leitura divertida, né? E ao mesmo tempo tem todo esse mistério por trás do assassinato da France. Aqui tá falando que é um mistério perfeito para fãs de Knives Out e Only Murders in the Building. Esse lançamento está previsto para o dia 22 de julho. E esse daqui, alguma dúvida de que foi para minha lista de desejos? Nenhuma, né? Gostei bastante dessa premissa. O próximo aqui se chama Powerless, e ele tem o número 1 em seguida, então significa que é uma série. É da autora Lauren Roberts, da editora Rocco, previsto lançar no dia 12 de julho. A primeira frase aqui da sinopse é: talvez não seja preciso ter um poder para ser poderosa. Aqui a gente vai ter o personagem Kai, que é um príncipe poderoso, como tá falando aqui, que ele é treinado para matar. E por outro lado, a gente tem a personagem Paedin, que é uma garota comum que não tem poder nenhum. Só que o que aconteceu? O rei decretou que qualquer pessoa sem alguma habilidade especial fosse banida ali do reino. Então, essa Paedin, ela finge ter poderes, ela finge ser psíquica. Até o dia em que os caminhos dos dois se cruzam, do Kai e da Paedin, e ela acaba salvando a vida dele. E por esse motivo, acredito eu, ela foi convocada para participar das provas do expurgo, que é uma competição destinada a exibir os poderes dos notáveis, que são aqueles, acredito eu, que têm os poderes.
o que ela não tem. E para piorar tudo, um dos seus oponentes vai ser o Kai. E mesmo que tenha começado a rolar uma atração entre os dois, ela corre bastante risco, né, de perder a vida nessa competição, já que ela não tem poder nenhum. E quando o Kai descobrir, também aqui tá falando que pode ser que ele deseje matá-lo. Que a gente acredita que não vai ser desse jeito, né? Tá falando que esse é o primeiro livro de uma trilogia emocionante, que está conquistando leitores por todo o mundo. Uma combinação certeira de fantasia e romance. A autora refletiu sobre a jornada de uma mulher para encontrar a própria força. Então esse é o primeiro volume de uma trilogia. O próximo aqui, que eu achei muito interessante também, se chama As Pessoas na Plataforma 5, da Claire Pooley. É um lançamento da editora Verus, previsto lançar no dia 1º de julho, então logo no começo do mês. A primeira frase aqui da sinopse é: ninguém conversa com estranhos no trem, mas o que poderia acontecer se conversasse? Aqui a personagem Iona, ela todos os dias pega o mesmo trem, no mesmo horário. Então ela começa a reconhecer alguns rostos ali dentro do trem, mas como de costume, né? As pessoas acabam ficando todas em silêncio, somente observando os rostos. E ela começa a criar, a Iona ela começa a criar apelidos, conforme ela imagina que as pessoas sejam, né? Até que em uma manhã, um rapaz que ela chama de Surbiton chique, mais sexista, se engasga com uma uva em sua frente. E o Sanjay, que ela chama de o suspeitamente bonzinho de Neil Malden, o salva. E aí ela começa a pensar que às vezes o que a gente imagina de outra pessoa, vendo somente a sua aparência, né, o seu exterior, não é bem a realidade, né? Não é bem dessa forma. E a gente pode se enganar. Então eu acho que a principal mensagem desse livro vai ser exatamente isso, para a gente não julgar os outros através da aparência. Inclusive, em seguida fala assim: esse único evento inicia uma reação em cadeia, e esse grupo eclético de pessoas sem quase nada em comum, exceto o trajeto que percorrem toda manhã, vai descobrir que as suposições que faziam um sobre o outro não chegam nem perto da realidade. Pelo jeito, conversar com estranhos pode ensinar muito sobre o mundo ao seu redor e mais ainda sobre você. Gente, muito legal. Gostei bastante desse daqui. Também vai para minha lista de desejos esse. O próximo aqui é um suspense. Se chama Herança Macabra. Aliás, já digo novamente que não encontrei tantos suspenses assim lançando. Ou eu que não estou encontrando, né? Talvez a Amazon esteja me mostrando mais romantasias por algum motivo. Ou realmente não estão lançando muitos suspenses por aqui. Se vocês souberem de alguns títulos de suspense lançando por agora, nesse meio do ano, deixem aqui nos comentários. Mas esse daqui se chama Herança Macabra, da Verônica Eliaca. Gente, esse daqui eu até achei que fosse um caso real, uma história real. Que logo no começo fala assim: no México dos anos 40, Felicitas Sanches Aguillon ficou conhecida no México como a Ogra do bairro Roma. Ela era uma parteira, mas ela matou várias crianças durante esse ano aí, na década de 40. E décadas depois, um escritor chamado Inácio acaba vendo fotografias enigmáticas de mulheres que estão sendo assassinadas na época dele, e acaba que esse caso cruza com o caso da Felicitas na década de 40. Então, deve ter alguma coisa em comum aí com os assassinatos do passado, com esses assassinatos das mulheres atualmente. Agora, o que é, não sei. Talvez um parente, talvez, não sei quem que é o assassino da vez. Mas o finalzinho aqui da sinopse está escrito: o leitor é convidado a mergulhar nesse labirinto, onde eventos de épocas distantes se entrelaçam numa valsa macabra, levantando a questão:
Por que será que certos eventos sombrios emergem de tempos em tempos, assombrando-nos persistentemente como se fossem inevitáveis? Fica aí uma questão. É um lançamento da editora Faro, previsto lançar no dia 12 de julho. E a capa, vocês estão vendo aí, ó, tá escrito: alguns crimes se unem por laços que atravessam décadas. Temos um sapato vermelho, um escarpão e algo que parece sangue na frente dele. É um livro curto, gente, tem 288 páginas. O que vocês acharam dessa sinopse? O próximo da lista se chama Belas Sombras, da autora, deixa eu ver se é mulher, é uma autora, L.J. Shen. No começo tá falando assim: marcada pela culpa, moldada pela tragédia, curada pelo amor. Aqui a personagem Evelyn, ela acontece uma tragédia na vida dela no começo do livro. Tá falando que ela perde o amor da vida dela, que ela achou que seria um relacionamento para toda a vida. Ó, uma enorme tragédia atinge Evelyn, seu mundo vira de cabeça para baixo e ela perde tudo aquilo que importa: a família, os sonhos e a sua alma gêmea, o Joe. E aí ela acaba se sentindo culpada por algum motivo que a gente não sabe e tenta se isolar para esquecer tudo pelo que ela passou. E ela acredita que encontrar um novo amor é uma coisa que não vai acontecer, já que ela amava muito o Joe. Então, isso parece ser um desafio insuperável, tá falando aqui. Até que aparece o Dominique, um homem aventureiro, vibrante e apaixonado pela vida, que torna a sua ideia de permanecer sozinho uma batalha cada vez mais difícil. O que eu achei estranho nessa sinopse é o que vem a seguir, que tá falando que a situação se complica quando ela descobre estar apaixonada por 2 homens. Aí eu fico na dúvida, não sei como vocês interpretam isso. Eu não sei se esses 2 homens é o Dominique e mais um novo que apareceu aqui no presente dela, ou se ela tá falando do Joe. Mas o que deu a entender no começo da sinopse é que parece que o Joe morreu, né? Fala de uma tragédia. Não sei, aí fica a dúvida. Eu não sei se ela tá falando do Dominique e do Joe ou do Dominique e de outra pessoa. Porque tá falando que um deles a odeia. Será que aconteceu alguma coisa no passado com o Joe e o Joe é que odeia ela hoje em dia? Não sei, gente. Como vocês interpretam isso? Mas fiquei intrigada com essa sinopse. Preciso descobrir agora quem são esses 2 homens, se o Joe tá vivo ou não. É um lançamento da editora Faro, previsto lançar no dia 12 de julho também. Pelo visto, dia 12 de julho é uma data de muitos lançamentos. O próximo aqui se chama Em Rota de Colisão, da autora Bal Caber. Não sei se é assim que se pronuncia. É um lançamento da editora Alt, previsto lançar no dia 8 de julho. Tá falando que é um romance esportivo hot, ideal para quem gostou de Quebrando o Gelo. Aqui a gente vai ter o personagem Aiden, que é um capitão da equipe de hóquei na faculdade, e a personagem feminina se chama Summer, que aqui no começo tá falando que ela tá dividida entre dois objetivos. Um deles é se tornar psicóloga esportiva e o outro é ficar o mais longe possível do campo de hóquei. Só que o que acontece é que a equipe do Aiden acaba cometendo alguns erros e ele acaba sendo punido. E como punição, o treinador dele fala que ele precisa estudar um projeto de pesquisa estudantil. Ele não tem outra forma, ele precisa aceitar. E é aí que ele conhece a Summer, porque ela lidera esse projeto. E no começo eles vão brigar bastante, porque eles pensam de forma bem diferentes, encaram a vida de formas diferentes, até que, quando eles baixam a guarda, não há gelo que segure o calor dos seus sentimentos. Legal essa frase. E aqui mais para baixo fala que há cenas hot de tirar o fôlego. É um romance new adult, esportivo, essa autora Bal é canadense. E é o primeiro volume de uma trilogia também. Só que aqui tá falando que a trilogia vão conter histórias independentes. Então acredito que não haja problemas em ser lida, né, fora de ordem, talvez.
Então, como já foi anunciado, terão cenas calientes, então é para leitores acima de 18 anos. Próximo aqui é um lançamento da autora Jennifer L. Armentrout, que é autora da série Sangue e Cinzas. Se chama Uma Maldição de Ruínas e Fúria, primeiro volume de Despertar. Gente, quando eu li isso daqui, eu falei assim, essa mulher escreve muito, né? A série Sangue e Cinzas, ela não é tão curta, se você contar com todos os livros dentro do universo, né? Até os spin-offs. Eu nem sei dizer quantos livros tem, eu preciso até ver. Se você souber, me deixa aqui nos comentários, porque eu comecei a leitura, mas eu só li Sangue e Cinzas, não li ainda a continuação. Mas tem outros também dela, sem ser dessa série Sangue e Cinzas, e ela já tá lançando mais uma. Muito criativa. Muito criativa essa autora também. E vai ser um lançamento da editora Galera para o dia 8 de julho, é a previsão. E aqui a história é a seguinte, o mundo foi destruído há anos. E somente 9 cidades foram poupadas. E cada uma dessas cidades é governada por um guardião que é membro da realeza e que se alimenta do prazer que as pessoas, os mortais, sentem. E a nossa personagem principal se chama Calista. Ela tem uma habilidade muito importante, que é a intuição. São talentos que são muito valiosos, né? Então ela tenta esconder esse talento dos outros e por isso acaba virando cortesã. Ela é cortesã do Barão de Erkwood. Até que um dia ela acaba salvando um Lorde, o Lord Thorn, que fica encantado por ela. Só que naquele momento em que ela o salva, ela tem uma intuição que fala: hoje ele atrará felicidade, mas um dia causará a sua ruína. Então ela tenta se afastar a todo custo dele, o que acaba não conseguindo, porque ele se encanta por ela e parece que ela acaba virando um cortesã dele também, companhia. Porque fala que ele fica cada vez mais faminto pela companhia dela em sua cama. E ela acaba ficando aflita, né? Porque a sua intuição, então, acaba não sendo suficiente para mantê-la segura. Então ela vai ter que decidir, porque acho que em algum momento ela vai acabar também correspondendo aos sentimentos do Lorde. E ela vai ter que se decidir ou ouvir a sua intuição e se proteger, ou então seguir o seu coração e acabar confrontando essa ruína que foi anunciada pela intuição. Aqui fala que é um primeiro volume cativante de uma nova série de fantasia que vai deixar os leitores querendo mais. O nome dessa série é Despertar. Próximo aqui da lista é Mestre das Chamas. E, gente, é um suspense do Joe Hill. Como eu sempre lembro vocês, Joe Hill é o filho do Stephen King. É um lançamento da editora HarperCollins, previsto para o dia 15 de julho. E esse livro, ele tem 640 páginas. Eu tenho 3 livros do autor na estante, eu só li o do Telefone Preto, que é um livro de contos, né? Mas são todos mais finos. Fiquei surpresa quando eu vi que tem 640 páginas. Achei a história interessante. Aqui a gente vai ter uma praga se espalhando pelos Estados Unidos, que ficou conhecida como escama de dragão. Aqui fala que ela é um esporo altamente contagioso e mortal que deixa os hospedeiros com manchas pretas e douradas na pele antes de fazê-los explodir em chamas. Diferente, né? E milhões de pessoas estão sendo infectadas, o fogo está por todo lado, tá falando aqui, não há cura. A nossa principal personagem aqui se chama Harper Grayson e ela é uma enfermeira que ajudou vários pacientes infectados no hospital e agora ela encontra essas manchas em seu próprio corpo. E a única coisa que ela pensa é que ela quer conseguir sobreviver até ela dar à luz ao seu filho, ela está grávida. Só que aqui no finalzinho tá falando que Harper não está sozinha quanto pensa. Um misterioso e atraente homem que veste uma jaqueta amarela surge em seu caminho. Eu não precisava nem continuar a ler, porque na capa você vê que tem um chapéu de bombeiro. Então, né, conhecido como o Bombeiro, ele anda pelas ruínas de New Hampshire, tentando proteger os infectados perseguidos e vingando os injustiçados.
Tá falando que é o maior mesmo, ó. Tá falando isso é o maior e mais ambicioso romance até o momento. O Joe Hill cria um mundo que, fora do controle, arde em chamas e explora de uma forma nunca vista o efeito combustível do medo e das escolhas desesperadas que fazemos para sobreviver. Gente, fiquei curiosa tanto pela história envolver esses esporos, né? Que está se espalhando pelos Estados Unidos e está matando a população. Como para ver o que é esse bombeiro aí, se ele vai ser tipo um justiceiro. Mas a questão é, se a doença, se esse esporo não tem cura, como é que ele vai ajudar? O que ele vai fazer? Fica aí a minha curiosidade. Então, ele também vai para minha lista de desejos. O próximo aqui se chama Os Sonhadores, da Laura Henkin. E esse daqui eu achei bem diferente, porque ele conta os bastidores de uma série fictícia dos anos 2000. Só que essa série, a última temporada, termina de uma forma meio estranha. Então o público ele não tem o final que ele esperava. E eles ficam curiosos, eles querem, mesmo depois de ter passado 13 anos, eles querem ter aquele final, né, que eles tanto esperavam, os espectadores. E fala que o final, né, acabou sendo escandaloso e que agora é a última chance de redenção dos seus astros ou sua destruição total. São 4 protagonistas que acabaram, depois da série ter acabado daquela forma, eles cada um seguiu um caminho muito diferente do outro. A Cat se tornou uma advogada. A Liana virou um estereótipo da esposa entediada de um atleta. O Noah, garoto de ouro, foi o único que saiu ileso e pronto para estourar em Hollywood, apesar de tudo. E Summer se transformou no maior exemplo dos danos causados pela fama adolescente. Então, 13 anos depois, eles vão ter essa chance de terminar a série de uma outra forma, de uma forma melhor. Só que aqui termina assim. E os 4 têm motivações muito pessoais para voltar. A busca por perdão, ou por vingança, ou por uma segunda chance com o primeiro amor. O que vocês acharam desse daqui? Achei diferente, né? Diferente do que a gente vê. É um lançamento da editora Arqueiro, previsto lançar no dia 4 de julho. O próximo aqui se chama Alerta Vermelho, da autora Martha Wells. Tá falando aqui que ele é vencedor dos prêmios Hugo, Locus e Nebula, e é uma série premiada que está chegando no Brasil agora. É o primeiro livro da série Diário de um Robô Assassino e que está sendo adaptada pela Apple TV. Eu achei bem interessante essa história, apesar de ser uma ficção científica, eu achei muito legal a sinopse, porque já começa dessa forma. Qual a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando você pensa em um robô humanoide que hackeia o próprio sistema e conquista autonomia? Na minha cabeça, passa assim, já era. Acabou pra gente. Até continua aqui, um banho de sangue. É o que a maioria vai pensar, né? Só que esse robô aqui, que chamam de robô assassino, a única coisa que ele quer saber é maratonar conteúdo audiovisual em seu feed de entretenimento. É a única coisa que ele quer fazer. Só que não deixa em paz. Ele é enviado para uma missão, uma expedição a um planeta remoto, e ele precisa proteger um grupo de humanos. E quando ele vê esses humanos que eles estão correndo risco, ele mesmo se surpreende porque ele começa a pensar que ele vai fazer de tudo para protegê-los. Até que fala, ninguém vai tocar nos humanos dele. O robô vai se certificar disso. Ao explorar os limites da inteligência artificial, intrigas políticas e questões como autonomia e identidade pessoal, Martha Wells transcende as fronteiras da ficção científica ao oferecer uma narrativa que seduz tanto entusiastas do gênero quanto leitores ávidos por uma história envolvente. O que vocês acharam, gente? Achei que pode ser legal. É curtinho, tem 216 páginas, é um lançamento da editora Aleph, previsto lançar no dia 2 de julho. Achei que pode ser uma história interessante. Acho que talvez, por ser um assunto muito presente hoje em dia, né? Inteligência artificial, intrigas políticas, enfim, todas essas coisas. E venceu 3 prêmios, então achei bem interessante. Fica a dica aí.
O próximo aqui se chama A Despedida de Flor, da autora Elizabeth Acevedo. A personagem Flor, ela tem um dom. Ela é capaz de prever a morte. E quando ela fala que ela quer fazer o seu funeral antes mesmo dela morrer, as irmãs, as mulheres ali da família, acham muito estranho, começam a temer que ela teve alguma previsão ruim a respeito da sua vida, né? Mas ela se recusa a dar maiores explicações a respeito para as irmãs. Ela tem 3 irmãs. A Matilde, que há décadas tenta ignorar as traições do marido, mas agora se vê forçada a lidar com a situação do seu casamento. A Pastora, que é a irmã mais reservada, mas essa questão do funeral da sua irmã, da Flor, a motiva a tentar resolver de uma vez por todas o relacionamento da irmã Matilde. E a mais nova, a Camila, normalmente esquecida pelas irmãs, decide que esse não vai ser mais o seu status na família. E fora essas 3 irmãs, ainda vai contar um pouco nessa história, pelo que eu entender, tá falando aqui, né, sobre a geração mais jovem, que são, acho que, sobrinhas, não sei, a Yad e a sua prima Ona. E cada uma ali com as suas questões, com os seus problemas, digamos assim. Então, acho que a gente vai acompanhar aqui a vida de cada uma dessas mulheres e, ao mesmo tempo em que a gente vê cada uma com as suas questões, a gente vai ver essa previsão que a Flor teve e qual é o sentido desse funeral que ela quer fazer. Até no final diz: ao longo dos dias que antecedem o funeral, a despedida de Flor acompanha a vida de cada uma das mulheres da família Marte, entrelaçando passado e presente, Santo Domingo e Nova York. Escrito com a voz única e incandescente, este livro é um retrato vívido de irmãs e primas, de tias e sobrinhas, da história de uma família que precisa aprender a lidar com o que está por vir. É um lançamento da editora Record, previsto lançar no dia 8 de julho. Aqui está falando que foi eleito romance do ano por Washington Post, Good Housekeeping, Real Simple, Harper's Bazaar, Elle, Time e NPR. E ainda foi vencedora do National Book Award. Então, pode ser que seja bom. Pode ser que seja uma história boa. O próximo aqui é um lançamento da editora Rebecca Surley. Eu li dessa autora daqui a 5 anos, só até escrito aqui na capa, né? Autora do best-seller daqui a 5 anos. O nome do livro é Prazos de Validade. E eu achei muito interessante essa sinopse. A personagem, toda vez que ela conhece um homem, ela recebe um papelzinho com um nome e um número, que corresponde a quanto tempo eles vão ficar juntos. Aqui no começo fala: os bilhetes disseram que, por exemplo, com Martin, eles teriam só 3 dias em Paris, 5 semanas com Noah em São Francisco e 3 meses com Hugo, que se tornou seu melhor amigo depois do término. Já faz 20 anos que a Daphne recebe esses misteriosos papeizinhos. E ela sempre espera por um que vai ter um nome e que não vai ter prazo, né? Sem limite de tempo. Até que ela encontra, no encontro às cegas, num restaurante, o Jake. E no papelzinho só tá escrito Jake. Então pode ser, né, uma esperança. Só que conforme o relacionamento deles caminha, ela começa a pensar se realmente ela pode confiar no universo ou se esse papelzinho foi um engano. Porque Daphne sabe de coisas que Jake desconhece, informações que, se ele descobrir, tem uma enorme chance de partir seu coração. Termina assim a sinopse. É um lançamento da editora Paralela, previsto para o dia 10 de julho. Gente, gostei dessa sinopse. Fiquei curiosa para saber mais a respeito. Esse próximo aqui, ele tem muito a cara de histórias de autores japoneses que a gente vem vendo por aí, os lançamentos, como Antes que o Café Esfrie e vários outros, que ficou conhecido como ficção de cura, né? O nome do livro é Vou Te Receitar um Gato, do Ishida Seo. Deixa eu ver se é um autor. Não, é uma autora. É uma autora nascida em Kyoto, Ishida Seo. E ela sempre amou gatos. Se vê por essa sinopse. Aqui fala que no final de um beco escuro há um prédio antigo onde funcionam vários estabelecimentos. Um deles é a Clínica Kokoro.
que é um lugar que apenas as almas que mais precisam de ajuda conseguem encontrar. E ela tem um tratamento exclusivo e um tanto diferente. Gatos. Quando as pessoas chegam lá, quando os pacientes chegam lá, o Dr. Nike e a sua enfermeira mal-humorada Chitose, eles receitam para os pacientes ficarem tanto tempo, acho que cada um é um tempo diferente, com um gatinho. E isso está falando que acaba fazendo com que os pacientes testemunhem profundas transformações em suas vidas. Efeito colateral causado pelos gatinhos brincalhões, cativantes e de vez em quando bagunceiros. Por exemplo, aqui está falando de alguns pacientes. Um corretor de investimentos se depara com uma alegria inesperada após ser demitido. Um homem de meia idade encontra paz no trabalho e em casa. Uma mãe cansada se reconecta com a filha. Uma designer de bolsas aprende finalmente a relaxar. E uma geisha, abalada pela perda de sua gata, descobre como seguir em frente. À medida que os pacientes da clínica lidam com seus conflitos internos e buscam soluções, os companheiros felinos os conduzem à cura e lhes mostram que às vezes tudo que você precisa é do amor de um gato. Achei bonitinho, gente, achei bonitinho. E digo mais, falo que é de um amor de um pet, não necessariamente de um gatinho. Vocês concordam? Eu tenho uma cachorrinha, a Mia, já mostrei pra vocês várias vezes, tanto no Instagram ou aqui em vlogs. E, gente, ter um pet é uma coisa única. Eles são uns anjinhos. Transformam a nossa vida mesmo. É um lançamento da editora Intrínseca, previsto para o dia 3 de julho. O próximo aqui é um lançamento da Hailey Hazelwood. Se chama Não é Amor. Aqui a gente vai ter uma personagem chamada Rue. Ela conquistou uma carreira de sucesso como engenheira de biotecnologia na Klein. E tudo está caminhando bem até que o Eli, que é sócio da empresa Harkness, decide comprar, fazer uma aquisição, o que ele está falando, hostil, da Klein. E aqui está falando que esse Eli, ele é um homem acostumado a conseguir o que ele quer. Só que ele se vê diante de uma exceção, que é a Rue. É a mulher em quem ele não consegue parar de pensar, a mulher que ele não pode ter. E aí os dois acabam ficando divididos entre a lealdade pelas suas empresas e a atração que eles acabam sentindo um pelo outro. Então eles acabam tendo um caso secreto, né, para ninguém das duas empresas descobrirem, só que com, de certa forma, com um prazo de validade, até decidir o que vai acontecer aí entre as duas empresas. E aí termina dessa forma, mas o coração faz negócios arriscados e joga para ganhar. Tá falando que é um romance secreto e proibido, que a autora prova que no amor e na ciência vale tudo. É um lançamento da editora Arqueiro, previsto para o dia 4 de julho. Esse próximo se chama O Véu Escarlate. É o volume 1 de uma série também. Não sei se é de uma trilogia agora. Tá falando que é uma romantasia perfeita para os fãs de Sarah J. Maas. E, gente, eu não li a sinopse, mas eu quis trazer aqui para vocês para contar que essa nova série, não sei, deixa eu ver se tá falando que se é trilogia. É uma duologia. Então, essa duologia da Shelby Mahurin, não sei como se pronuncia o sobrenome dela, é ambientada no mesmo universo da série Pássaro e Serpente. Eu tenho, não sei se eu tenho só o primeiro volume, mas peguei numa promoção muito boa o e-book faz um tempo já. E como eu ainda não li, por isso que eu acabei não lendo essa sinopse. Começa assim, 6 meses se passaram desde que. Então, não sei se são 6 meses depois do término daquela outra série. Não sei. Mas só para vocês ficarem sabendo, se vocês leram aquela outra série, Pássaro e Serpente, Véu Escarlate está sendo lançado agora e se passa no mesmo universo. É um lançamento da editora Galera, previsto lançar no final do mês, dia 29 de julho. Os próximos 2 são relançamentos em novas edições. Um deles é o da Agatha Christie, né, que é naquela edição da HarperCollins, conhecida como a coleção Arco-Íris, do Homem do Terno Marrom.
E eu trouxe isso daqui porque eu li lá no projeto, nesse primeiro semestre. E achei que ficou interessante a capa, porque faz sentido, né, o desenho, assim. Então, mais um para quem tá fazendo coleção dessa da HarperCollins. E o próximo, que eu achei bem bonito, é a nova edição de O Príncipe Cruel, da Holly Black. Numa edição em capa dura, que vem com uma luvinha também, edição de luxo. E parece que a capa é toda texturizada. E pelo que deu pra ver aqui, também vai ter o corte, né, o trilateral, com desenhos assim. Não mostra muito, só se você usar o zoom assim da imagem para você ver direitinho, mas não mostra a lateral do livro. Deveria mostrar, né, pra gente ver o corte com mais detalhes, mas achei uma edição bem bonita. E tá escrito um número 00001 no corte, assim, trilateral. Não sei por quê. Talvez por ser a primeira tiragem. Será que isso daqui é só para a imagem da Amazon, onde vai ter esse 1? Não sei, gente. Eu não li o Príncipe Cruel. E aqui tá falando assim, o primeiro volume da série best-seller O Povo do Ar, agora em uma edição de luxo e para colecionadores. Uma tiragem limitada de O Príncipe Cruel que conta com capa dura, luva, guardas ilustradas, cenas inéditas, pintura trilateral numerada para o leitor saber exatamente o exemplar que tem em mãos e mais. Ah, muito interessante! Então, se você for fã, se você gostou bastante da série O Povo do Ar, corre para não perder esse daqui. Eu achei bem bonita. Eu tenho vontade de ler, tá na minha lista já há um tempinho, O Príncipe Cruel, e eu acabo sempre adiando a compra. Gente, então é isso. Esses foram os livros que eu separei para vir compartilhar aqui com vocês. Esse daqui é o último. O que vocês acharam? Eu gostei de vários livros aqui da lista, mas senti falta mais uma vez de livros do nosso gênero querido, que é o suspense. Então, mais uma vez, se você souber de algum lançamento de suspense interessante, compartilha com a gente aqui nos comentários. E me conta qual desses daqui vocês mais gostaram, quais foram para suas listas de desejos. Vamos conversar aqui nos comentários. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.